Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Alegria a gente estar na casa de Deus e poder louvar a esse Deus que cura, que transforma, que liberta, que faz tudo novo na nossa vida. Eu tenho certeza que você já foi abençoado em nome de Jesus Cristo, porque o louvor ele nos liberta e o louvor ele traz, fé ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus já te encheu de fé, mas eu queria que você ficasse nesse momento em pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 11, é um texto, sim, muito conhecido, João 11, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler a partir do versículo 32 até o 44. Diz o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Feche os olhos. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu grande nome. Senhor, quando lemos textos como esse, que o Senhor nos deixou escrito, para que a nossa fé fosse exercitada, mas acima de tudo, que nós tirássemos ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que pudéssemos, Senhor, viver nessa terra em vitória, sendo abençoados, crendo, Senhor, no Jesus maravilhoso que está ao nosso lado. Portanto, ó Deus, abençoa a tua palavra neste momento, me dá a graça, me dá a unção, inteligência, para que eu possa transmitir a tua palavra. Eu repreendo deste ambiente todo espírito maligno que possa trazer distração, que possa trazer confusão nas mentes, e que haja entendimento da tua palavra. Ó Deus, nós pedimos isso na certeza que o Senhor é um Deus que fala, um Deus que se revela, um Deus que está no nosso meio. Te pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Você pode se sentar. Esse texto que foi escrito pelo apóstolo João, ele é um texto muito lindo, Ele traz uma fé ao nosso coração, porque nós vemos um milagre que seria impossível de acontecer, algo que é inacreditável, algo que só Deus pode fazer. Pegar uma pessoa que está morta já há 4 dias, que como o texto mesmo nos diz, que já cheirava mal,
e de repente aquela vida, aquela pessoa volta a ter vida. É uma coisa impossível, não há nenhuma possibilidade, falando sob o ponto de vista humano, desse fato acontecer. Mas diante de Jesus Cristo não há nenhum impossível. E esse texto, ele, mais do que qualquer coisa, ele nos fala sobre a ressurreição. E se tem uma coisa que é o fato mais importante da nossa vida, é que Jesus Cristo ressuscitou, e um dia nós vamos ressuscitar com Ele. Esse é o fato mais importante da nossa vida. Se fôssemos olhar todos o Evangelho, ver os milagres que Jesus fez, nós cantamos aqui, a mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus, os cegos que Jesus colocou barro ou tocou com saliva, fez alguma coisa e foram curados apenas com a palavra sua, os paralíticos que se levantaram, a simples palavra de Jesus, as febres, as mãos mirradas, tantos os milagres que Jesus fez, as multiplicações de pães e peixes, quanta coisa maravilhosa que Jesus fez, mas nada teria sentido se não houvesse a ressurreição dos mortos, e a ressurreição especial de Jesus, que é a primícia daqueles que ressuscitaram, e nós um dia também vamos ressuscitar. E quando Lázaro ali ressuscita, o maior recado que Deus poderia dar aos nossos corações é que Ele tem poder sobre a morte, Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele pode ressuscitar qualquer um que tiver morrido, Ele pode fazer isso, mas o interesse de Deus maior não é isso, é que haja uma crença no nosso coração, que nós vamos ressuscitar um dia, e esse é o fato mais importante da nossa vida, não tenha dúvida disso. Às vezes nós pensamos tanto na vida que vivemos aqui, mas o fato mais importante da nossa vida acontece exatamente quando nós morremos em Cristo, o dia que nós morremos, mas nós temos Jesus no nosso coração, é o fato mais importante, porque nós vamos para uma vida eterna com Jesus, não tenho dúvida disso, é o fato mais importante da existência, porque nós vemos aqui um Lázaro que ressuscitou, e algo espetacular, pensa bem, ele vivenciou a morte, não sei o que ele viu lá do outro lado, o que ele pôde contar do outro lado, mas certamente ele vivenciou algumas coisas, e ali, ele podia contar e expressar através da sua vida, olha, eu ressuscitei, eu vi o poder de Deus na minha vida, eu vi o poder de Deus na minha vida, mas um dia, sabe o que aconteceu? Lázaro morreu de novo, e não ressuscitou, um dia ele morreu de novo e não ressuscitou. Então, os milagres, eles são importantes na nossa vida, e Jesus é capaz de fazer qualquer milagre. A pastora Georgia aqui orou aqui e pediu que todos nós orássemos neste momento para que Deus nos curasse, fizéssemos da canção "Me cura, Senhor", uma atitude de fé para nós sermos curados, e nós acreditamos que muitos foram curados aqui nessa noite em nome de Jesus, porque Jesus é assim, Ele faz milagres na nossa vida. Mas esse texto, ele expressa, a principal mensagem dele é que um dia nós ressuscitaremos com Jesus. Aqui no versículo 25, Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele não estava falando da ressurreição que Lázaro teria ali naquele momento, ele está falando da ressurreição que nós todos teremos um dia, e estaremos com Jesus para sempre. E é uma notícia ótima para a gente. Às vezes a morte, ela traz um choque aos nossos corações, quando deveríamos enfrentar com naturalidade a morte, com naturalidade, mas não é fácil, porque nós separamos das pessoas que nós amamos, e na verdade nós não nascemos para morrer, por isso ainda nos choca
tanto a morte. Mas era para ser um fato tranquilo na nossa vida. A gente, olha, lutamos para viver, oramos para que fôssemos curados, mas se acontecer de nós morrermos, se nós estamos em Cristo, que bênção, fui para o céu, uma vida eterna, nunca mais choro, nunca mais luto, nunca mais pranto, nunca mais separação, estaremos para sempre com o nosso Deus. Isso é o fato mais especial da nossa vida. Mas antes desse grande dia, porque o grande dia da nossa vida não é o dia que nós nascemos, não é o dia que nós casamos, não é o dia que nós passamos no vestibular, não é o dia que nós conseguimos um ótimo emprego, não é o dia que houve uma cura na nossa vida. O grande dia da nossa vida é o dia da nossa morte, porque nós vamos estar com Jesus para sempre. Na verdade, essa é a mensagem do Evangelho. As boas novas que Jesus Cristo veio trazer é isso: olha, eu estou convosco, eu curo, eu vim para dar vida em abundância, mas a principal mensagem é que se você crê em mim, você vai ressuscitar quando você morrer. Você não vai morrer, você vai ressuscitar. Essa é a grande e verdadeira mensagem do Evangelho. Mas existem algumas verdades nesse texto que Jesus deixou para os nossos corações antes de chegar esse grande dia, porque o grande dia é o dia da ressurreição. Mas existem coisas preciosas que nós lemos aqui, vemos Jesus trazer ao nosso coração, que são verdades para a nossa vida, enquanto não chega o dia da nossa morte, que será o grande dia que nós estaremos para sempre com o Senhor. Se nós pararmos um pouquinho para meditar, para imaginar o que é o céu, nós não estaríamos tão agarrados à terra como nós somos agarrados à terra, porque um lugar que Jesus Cristo foi preparar um lugar especial para as nossas vidas. E eu queria falar de algumas verdades antes do grande dia, antes do dia da nossa morte. E eu queria falar sobre isso nessa noite. E a primeira verdade é que Jesus Cristo deixou implícito nesse texto, que o apóstolo Paulo trouxe aos nossos corações, que é o seguinte: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Todas as coisas contribuem para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas as coisas. Aqui no versículo 4, Jesus diz o seguinte: e Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade, que ele ouviu sobre a enfermidade de Lázaro, as suas irmãs mandam um recado para Jesus: olha, o teu amigo está muito enfermo, e nós estamos achando que ele vai morrer. E aqui ele diz o seguinte, e disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, tudo o que aconteceu nesse texto aqui, foi para o nosso bem. Tudo o que aconteceu, foi para o bem de Lázaro. Tudo o que aconteceu nesse texto, foi para o bem de Marta e Maria. Parecia que era o mal, parecia que era o pior, mas nesse momento nós vemos Jesus Cristo transformar uma enfermidade que se tornou a morte de Lázaro, em uma grande vitória, uma grande bênção, que transformou a vida daquelas pessoas. Vocês acham que a fé de Lázaro, Marta e Maria foi a mesma depois desse acontecimento, desse grande milagre, dessa ressurreição que aconteceu na vida de Lázaro? Jamais. Eles tiveram uma outra vida. Os pensamentos deles em relação a Deus, em relação à vida, em relação às coisas, mudou completamente. E é assim que acontece. Às vezes a gente está passando por uma tribulação, nós estamos passando por uma situação difícil, e nós estamos naquele momento com o nosso coração entristecido, com o nosso coração pensando por que Deus não agiu ainda. E certamente Marta e Maria pensaram isso quando seu irmão morreu. Mas
aquilo ali, por trás daquilo tudo, era Deus falando com ele: olha, todas as coisas vão contribuir para o bem de vocês, para que vocês entendam o poder de Deus, para que vocês entendam que eu tenho a última palavra, para que vocês entendam que eu estou no controle de todas as coisas, e que mais importante de tudo, é o final da nossa história. O mais importante de tudo é o final da nossa história. Jesus Cristo queria que eles entendessem isso perfeitamente. E talvez você esteja aí com algum problema na sua vida, alguém que esteja enfermo, ou talvez você esteja passando por um problema financeiro, e está cheirando mal, você não vê solução, está difícil, ou talvez você está passando por um problema familiar, um problema com um filho, um problema dentro do casamento, e talvez você esteja questionando no seu coração: por que eu tenho passado isso? Eu tenho clamado, como Marta e Maria clamaram por Jesus, e falaram: Senhor, teus amigos estavam enfermos, e Jesus Cristo parecia que estava atrasado, parecia que Ele não queria dar solução, mas no final, todas as coisas contribuíram para o bem daquela família. Algo extraordinário aconteceu. Pensa bem, as pessoas olhavam para Lázaro e olhavam Jesus de uma forma já diferente. Muitos dos que não criam, o texto nos diz aqui, nós lemos, muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria naquele momento, passaram a crer. Então todas as coisas, a morte de Lázaro aconteceu para o bem daqueles judeus que precisavam entender o poder de Deus para que eles se convertessem. Todo mal que aconteceu, que parecia um mal sobre a vida de Lázaro, foi para o bem de Marta e Maria, que elas se tornaram certamente mulheres de mais fé a partir daquele dia. E imagina Lázaro, que passou por aquela situação, o testemunho de vida, ele não precisava nem falar nada, ele andava pelas ruas, e as pessoas falavam: aquele lá era o morto de 4 dias, e que ressuscitou, e ele fala: sou eu mesmo, sou eu. E Jesus Cristo fez isso e pode fazer algo na sua vida. Ele tem todo o poder, Ele é o Filho de Deus, e Ele é a nossa salvação. Imagina, que coisa maravilhosa. Então todas as coisas contribuem. Existe um texto lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, que José, que entendeu perfeitamente todo o mal que tinha acontecido na sua vida, ele foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro eles intencionavam matá-lo, lançaram ele ali num buraco, numa cisterna. Depois venderam ele como escravo. Ele foi parar na casa de Potifar, foi denunciado pela mulher de Potifar injustamente, foi caluniado, foi parar na cadeia, esquecido na cadeia por aqueles que ele ajudou. Mas ele chegou a ser o segundo no reino do Egito, por revelar os sonhos de Faraó. E no capítulo 50, versículo 20, depois da morte de seu pai, seus irmãos ficam morrendo de medo de José se vingar deles. E José fala o seguinte: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. José entendeu que todas as coisas contribuíram para o seu bem. Ele passa por toda aquela situação, no momento que nós estamos passando pela tribulação, parece que não é bom para a nossa vida, mas depois que nós passamos, quanto nós crescemos depois da tribulação, o quanto de experiência nós temos com Deus, quanto a nossa fé aumenta, quantas vezes nós saímos lá depois da tribulação, pessoas melhores, uma vitória maior, porque nós passamos pela tribulação. E nós temos que entender exatamente isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Naquele momento,
eles não entenderam muito bem, Marta e Maria não entenderam, mas depois elas vieram a entender que Jesus Cristo, ele não chegou atrasado, mas ele chegou no momento certo. E você pode ter certeza que você pode estar passando por esse problema, mas Jesus Cristo nunca vai chegar atrasado na sua vida. Todas as coisas contribuem para o seu bem, e certamente Deus vai fazer algo especial. Nós não entendemos muitas vezes porque passamos e ficamos em algumas situações, e algumas situações nós vamos viver com elas, e nós sabemos disso. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, Deus fala com ele ora 3 vezes por uma enfermidade, certamente é uma enfermidade que ele tinha nos olhos, muitos teólogos acreditam que era isso, e ele ora 3 vezes, e Deus fala com ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós reconhecemos que somos fracos, aí somos fortes. Quando nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, e que Deus pode todas as coisas, e se Ele quiser, Ele faz, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele queria que Paulo entendesse isso, e que tudo aquilo, mesmo ele continuando com a enfermidade, era para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na sua fraqueza, que ele seria muito mais útil daquela forma, passando por aquela situação. Então, essa é uma grande verdade, antes de chegar o grande dia da nossa vida, que será a ressurreição do nosso corpo, da nossa alma, onde um dia nós estaremos para sempre com Jesus, que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Jesus Cristo estava ali ensinando para aquelas pessoas que estavam ali, essa grande lição, e nós temos que aprender isso também. A segunda lição, que Jesus Cristo deixa aqui muito claro, que Ele sempre cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpre as suas promessas. Aqui no versículo 23 de João, diz o seguinte: declarou-lhes Jesus: teu irmão há de ressuscitar dos mortos. Teu irmão há de ressuscitar dos mortos. Então, quando Marta chega até Jesus Cristo chega perto dela, ela certamente apavorada, que Marta era ansiosa, né? Nós temos um texto da palavra de Deus que nos mostra isso, que ela vivia ansiosa com as questões da vida, e ela chega toda ansiosa perto de Jesus. Eu fico imaginando Marta chegando toda ansiosa, falando, atropelando as palavras: olha, Lázaro morreu, se eu tivesse aqui não tinha acontecido isso. E de repente Jesus Cristo faz uma promessa para ela: teu irmão, ele há de ressuscitar dos mortos. E ela pensa que Jesus Cristo estava falando da ressurreição do último dia, da ressurreição dos mortos que aconteceria. Não, mas Jesus Cristo estava fazendo uma promessa para aquela mulher, que ele ia ressuscitar o seu irmão. E a promessa de Jesus Cristo, todas as promessas dele hão de se cumprir nas nossas vidas. Tudo que está escrito para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para o nosso bem, foi escrito. E aqui na palavra de Deus estão as promessas de Jesus Cristo para as nossas vidas. E quão bom é nós sabermos disso, que Jesus Cristo, ele cumpre todas as suas promessas, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa das suas promessas. Ele há de cumprir cada uma das suas promessas na nossa vida, e nós acreditamos nisso. E ele prometeu algumas coisas que eu quero relembrar aqui para vocês, que Jesus Cristo prometeu. Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você acredita nessa promessa na sua vida? Você acredita de verdade nessa promessa? Por que nós vivemos reclamando da vida? Por que nós vivemos murmurando? Nós temos que acreditar que essa promessa de abundância, muitas pessoas confundem, acham que é abundância de dinheiro. Dinheiro, ele é bom,
e é necessário na nossa vida, mas muito mais que dinheiro, você tem abundância de paz, você tem abundância de alegria. A situação está aí, é difícil, mas você continua alegre, porque o diabo não pode roubar a nossa alegria, porque ela vem do Espírito Santo, o Espírito Santo que coloca no nosso coração. É abundância, sim, de saber que o nosso Jesus vai nos sustentar, porque Ele é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Nós acreditamos nas promessas de Deus, nós acreditamos, quando Ele diz, lá em João 14, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha, a nossa terra, o apóstolo Paulo, ele é muito claro, quando ele diz, a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus. Nós vivemos nessa vida, como se nós fôssemos viver eternamente aqui, mas nós não vamos viver eternamente aqui nessa terra, nós vamos viver eternamente, é no céu, e nós temos a certeza no nosso coração, que Jesus Cristo foi preparar uma morada para a gente. Então por que nós andamos tão preocupados, tão ansiosos, em ter tanta coisa aqui na terra? Fique feliz se Deus te der, fique feliz se Deus te prosperar financeiramente, agradeça a Deus, mas saiba que Ele não está te prosperando para você acumular riquezas nessa terra, Ele está te prosperando para que você possa ajudar outras pessoas, para que você possa fazer a obra de Deus, para que você possa viver bem nessa terra, usufruir dessa terra, não para juntar riquezas nessa terra, não é para isso. Então, se você pensa dessa forma, tem pessoas que acham que a sua segurança está em juntar e acumular riquezas nessa terra. A sua segurança é Jesus Cristo, porque Ele é o nosso sustento, Ele é aquele que multiplica pães e peixes, todos os dias se for necessário, Ele é aquele que faz tudo novo, todos os dias da nossa vida, e nós acreditamos nas suas promessas. Lá em João 14, 13, que promessa maravilhosa de Jesus, Ele diz, e tudo quanto pedires em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir em nome de Jesus, se Jesus Cristo estiver morando no seu coração, se as suas orações não forem orações egoístas, apenas para você gastar em seus deleites, você pode ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Coisa maravilhosa é a gente ter certeza que nós temos um Deus que prometeu que nos ouviria, que ouviria as nossas orações e nos atenderia. Isso é algo grandioso e maravilhoso para as nossas vidas, e essa é a promessa, quando nós lemos esse texto, e ele aqui, eu acho interessante, que aqui, Jesus Cristo, quando ele vai fazer a oração, ele diz assim, Pai, graças te dou porque me ouviste, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha que coisa linda, ele está nos ensinando isso. Ele fala assim, olha, se eu sou filho de Deus e o Pai sempre me ouve, e eu estou fazendo essa oração aqui, apenas para que as outras pessoas em volta creiam que o Senhor ouve a oração. E ele está dizendo, eu sou filho de Deus, e quando nós nos tornamos filhos de Deus, entregamos o nosso coração a Jesus Cristo, e entendemos que Ele é o nosso Salvador, e é o nosso irmão mais velho também, e nós somos filhos de Deus, nós podemos ter a mesma sensação, Pai, eu sei que sempre me ouves, eu sei que sempre me ouves. Às vezes o Senhor fala sim, às vezes o Senhor fala, espera um pouco meu filho, e às vezes o Senhor fala, não, porque o meu entendimento ainda não chegou no entendimento como o de Jesus Cristo, que tinha mente brilhante, e sabia orar
de todas as vezes da forma correta, e às vezes a gente ora da forma errada, a gente pede coisa que não vai fazer bem para a nossa alma, não vai fazer bem para a gente, mas uma coisa é certa, a promessa de Deus é que Ele sempre nos ouve, e nós devemos nos sentir felizes. Existe um texto, lá em Isaías 64:4, que é maravilhoso, e que traduz muito das promessas de Deus sobre as nossas vidas, e diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você espera em Deus? Você confia em Deus? Olha, nunca se ouviu de um Deus assim, um Deus que se importa com a gente, um Deus que trabalha pelas nossas causas, um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que cumpre as suas promessas sobre a nossa vida. Então, enquanto não chega esse grande dia, que nós vamos estar face a face com o nosso Deus, creia que Deus há de cumprir cada uma das suas promessas sobre a sua vida. Ele vai andar com você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, as suas asas te cobrirão, como uma galinha protege os seus pintinhos, Deus nos protege. Que bom é nós termos a convicção que o Senhor é o nosso Deus, e Ele está sempre ao nosso lado, e que Ele cumpre cada uma das suas promessas sobre a nossa vida. E terceiro e última verdade, que Jesus Cristo deixa aqui claro, muito claro, é que Jesus Cristo, Ele se identifica com os nossos problemas. Aqui no versículo 35 de João, diz o seguinte, uma coisa muito simples que João fala: Jesus chorou. Jesus chorou. Eu não sei qual é o seu problema, qual a sua necessidade, mas Jesus chora por você. Jesus chorou ali, porque Ele viu o fim do homem pecador, que é a morte. Jesus chorou porque Ele viu a dor que se passava no coração de Marta, Maria, dos amigos, dos outros familiares que estavam ali. Jesus chorou. Jesus chorou porque Ele viu a limitação do homem, que não era capaz de fazer uma oração, de ter fé, para crer que Lázaro poderia ressuscitar, ou ser curado. Jesus, Ele chora pelas nossas limitações, pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades. Jesus tem compaixão das nossas vidas. Jesus Cristo, Ele sempre está olhando para as nossas vidas, e não pense você que quando você está passando pela dificuldade, Jesus Cristo está dizendo, bem feito, de forma nenhuma, mas Ele está olhando pelas nossas dificuldades. Ele foi homem, e viveu como nós, perdeu familiares como nós perdemos. Nós vemos no Novo Testamento, de repente José, seu pai, um homem certamente muito especial, que ensinou tantas coisas para ele, morreu. Ele some de cena. Então ele morreu. E certamente Jesus Cristo, Ele sabia o que é perder uma pessoa querida. Sabia. Certamente Ele viu enfermidades na sua família, entre os seus familiares, e viu as dificuldades que é enfrentar uma enfermidade. E aqui nesse texto Ele viu a dor de uma família, a dor de uma perda. Ele viu, e Ele tem compaixão, e Ele chora, e Ele se identifica com os nossos problemas. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, é muito claro isso.
que diz o seguinte: porque nós não temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, né, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus Cristo, Ele sabe o que nós passamos pela carne, porque Ele passou também. Quais são as dores que o ser humano passa? Em função do nosso próprio pecado. A terra clama pela volta de Jesus, a natureza clama pela volta de Jesus, porque o pecado entrou na terra e trouxe pragas, e trouxe enfermidades, e trouxe problemas, e trouxe dificuldades. Mas nós temos um Jesus que tem compaixão das nossas vidas. Ele se importa com você. Ele sabe que a sua dor está difícil, mas Ele, certamente, Ele tem poder para transformar toda dor, como Ele fez com Lázaro. Lá em Marcos, capítulo 6, 34, também diz isso. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus Cristo olha para a gente, e Ele quer ser o nosso pastor. Quantas vezes nós somos como ovelhas rebeldes, né? Saímos do aprisco de Jesus, damos as nossas cabeçadas, vamos para lá, sofremos por causa das nossas cabeçadas. A maior parte dos nossos problemas, não todos os problemas, porque tem problemas que vêm sobre as nossas vidas, porque são da vida. Essa terra está corroída, corrompida, e os problemas vão acontecer sobre todos, mas a maior parte dos nossos problemas é porque nós saímos do aprisco de Jesus. Nós somos como ovelhas que vão dar cabeçada lá fora, ovelhas que estão perdidas, sujeitas ao devorador, ao lobo, aos lobos da vida, ao diabo que veio para roubar, matar e destruir. Mas nós temos um Jesus que veio nos dar vida, que tem compaixão das nossas vidas e que quer fazer coisas grandiosas e maravilhosas na nossa vida. O Jesus de Lázaro, de Marta e Maria, Ele continua sendo o mesmo Jesus, e Ele está aqui nessa noite, e eu creio que essa é uma noite de milagres, de perto, aqui de perto, e de longe também, porque tem pessoas que estão assistindo agora, ao vivo, essa mensagem, e o Jesus que deu a ordem, tirai a pedra, e eles foram ali tirar a pedra, e falou: Lázaro, vem para fora. Esse mesmo Jesus continua falando: tira a pedra da sua vida, tira a sua incredulidade, tira, vem para fora, vem, que eu quero transformar a sua vida, eu quero transformar a sua situação, eu quero fazer com aquilo que cheira mal, possa cheirar bem, possa expressar os milagres de Deus, e é isso que Jesus Cristo quer fazer na nossa vida. E eu queria que você fechasse seus olhos, neste momento. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual o milagre que você precisa, mas eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida, e Jesus Cristo, Ele veio para curar, para transformar situações, para resolver os nossos problemas, para trazer salvação, para levantar o caído. E que coisa maravilhosa, saber que neste momento Ele está olhando para a gente, e cada um de nós, Ele olha com compaixão, Ele chora
pelas nossas vidas. Chora por causa da nossa incredulidade, chora por causa das nossas limitações, chora porque está vendo o nosso coração doído. Chora conosco. Ele está aqui, Ele é real, Ele é poderoso e Ele continua fazendo milagres. E Ele quer fazer um milagre na sua vida. Se Deus falou ao seu coração, se você está precisando de um milagre, Jesus Cristo está dizendo para você nessa noite: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem, eu quero fazer um milagre na sua vida. Se Deus falou ao seu coração, eu queria que você ficasse em pé neste momento e falasse com Deus, e começasse a orar, e falar: Deus, eu acredito no teu milagre na minha vida. Se Deus falou ao seu coração, fique em pé em nome de Jesus. Jesus Cristo, Ele está aqui neste lugar, e Ele pode fazer um milagre na sua vida nessa noite. Ele quer fazer um milagre. Talvez você entrou aqui pensando: o que Deus vai falar comigo? Esse é o recado de Deus para o seu coração. Você está precisando de um milagre. Em nome de Jesus Cristo, creia, Deus pode transformar e fazer tudo novo, para que a sua vida seja um testemunho, não apenas para você falar: olha, Deus fez isso na minha vida. Lázaro, a partir daquele milagre, ele pôde testemunhar e falar: olha, eu sou um testemunho vivo de que Jesus Cristo faz milagres, que Jesus Cristo se importa com a gente, que Jesus Cristo está ao nosso lado o tempo todo. Vamos orar neste momento. Eu acredito que Deus pode, neste momento, tocar na sua vida e transformar. Creia em nome de Jesus. Pai, eu quero exaltar o teu nome, porque, Senhor, nós acabamos de ler um texto tão lindo, de ver um milagre tão maravilhoso que Jesus Cristo fez. Mas Ele não fez aquele milagre apenas para ficar sendo contado de geração em geração. Ele fez aquele milagre para trazer verdades que acompanham a nossa vida dia a dia, até o dia que nós estaremos com o Senhor para sempre. Nós não vamos mais precisar de nenhum milagre, porque nós estaremos diante do Deus poderoso, Deus maravilhoso. Mas, Senhor, nós precisamos da tua intervenção na nossa vida. Então, esses teus filhos, ó Pai, que entenderam a tua mensagem e estão com algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que precisa da tua intervenção, alguma coisa que nós sabemos que o Senhor está olhando, e não temos dúvida que o Senhor tem compaixão das nossas vidas, e temos dúvida que o Senhor se importa com a gente, e não temos dúvida que o Senhor pode todas as coisas, e não temos nenhuma dúvida que neste momento o Senhor está agindo nessas vidas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em quem nós temos crido, nós acreditamos, ó Pai, que neste momento o Senhor está fazendo milagres. Nós acreditamos que o Senhor está trazendo algo maravilhoso, excepcional na vida desses queridos. Quebra toda incredulidade agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eles possam agora, através da fé, ter a sua cura, ter o seu problema financeiro resolvido, ter o seu problema na sua família resolvido, ter o seu problema na justiça resolvido, ó Deus, porque nós acreditamos que a ordem que o Senhor dá, Senhor, acontece, a promessa que o Senhor faz, ela será cumprida nas nossas vidas. Portanto, ó Pai, que todos possam sair deste lugar abençoados, que todos possam sair deste lugar, Senhor, revigorados na sua fé, e que o teu nome possa ser engrandecido. Toda a honra,
toda a glória seja dada a Jesus Cristo, e que as pessoas que virem os milagres na vida dos teus servos, possam, Senhor, ver e acreditar que Jesus Cristo, Ele é real, Ele é poderoso, e só Ele pode trazer salvação, só Ele pode trazer cura, só Ele pode trazer transformação. E nós glorificamos o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, amém.